Preston Castle era elogiado por seus valores e seu propósito como uma das mais renomadas instituições de correção juvenil. Mas de dentro de seus corredores vinham histórias de abuso e má conduta. Com o tempo, esse lugar de esperança se encheu de histórias de tormento, sofrimento e morte. Há até um cemitério na propriedade, dedicado aos meninos que morreram aqui. Não apenas os jovens, mas também os funcionários enfrentavam constante perigo de ataques, fugas e, em alguns casos, assassinatos brutais. Através de manifestações visuais, figuras sombrias, vozes incorpóreas e pessoas sendo brutalmente arranhadas, não faltam evidências paranormais neste local. Hoje iremos visitar um dos lugares considerados o mais assombrado da Califórnia, o Castelo de Preston. Agora, para entender como ele ganhou esse título e por que há registros de inúmeras almas atormentadas que ainda habitam no local, precisamos vasculhar sua história e voltar para a década de 1800, mais precisamente para o ano de 1890. Nos Estados Unidos se deu início ao movimento de reforma para instituições de correção juvenil, visando tirar os jovens das prisões de adultos e colocá-los em suas próprias instalações para aprender habilidades e serem reabilitados. Este era basicamente um reformatório juvenil nos tempos do Velho Oeste. Se o menino fosse considerado culpado de um crime, ele seria simplesmente enviado para as grandes prisões, como San Quentin. O que na mente de muitas pessoas, inclusive do governo, não dava chances aos jovens, e sim um caminho sem volta. Então um cara chamado Edward Preston resolveu mudar isso. Ele conseguiu comissionar o estado e obteve este terreno em 1890. Então em 1894, o Preston Castle foi inaugurado. Foi chamado de alguns nomes diferentes, como Escola Preston ou algo do tipo, mas na verdade era uma prisão para meninos, com o objetivo de reformá-los, em vez de apenas jogá-los em uma cela com adultos. Assim, desde a década de 1890 até cerca da década de 1960, este era o lugar para onde os jovens problemáticos eram enviados para a reabilitação. O castelo era enorme, ou melhor, ainda é, e com uma área atual de 50 mil metros quadrados, incluindo um porão, 4 andares e 77 quartos. A idade dos meninos variava entre 12 a 24 anos, dependendo das necessidades de espaço e da época de operação. Os jovens enviados para este local tinham cometido crimes cruéis, ou em alguns casos foram simplesmente abandonados por seus pais. O castelo de Preston ocupava uma área de 1000 acres, tinha 800 estações, 200 funcionários e cerca de 50 edifícios. O que essencialmente fazia com que os meninos vivessem em sua própria bolha, uma bolha que eles desejavam que estourasse a qualquer momento. Embora as primeiras intenções parecessem voltadas para o bem-estar dos meninos, o local rapidamente se tornou superlotado, e histórias de abuso começaram a se espalhar em relatos vindos do castelo. E o lugar que foi feito para lhe darem mais oportunidades acabou se tornando o fim da linha para muitos deles. O primeiro diretor enfatizava a necessidade de mais disciplina e de custódia. Foi anunciado que cada jovem seria tratado de maneira diferente, de acordo com seu comportamento, e que a separação era algo comum, se não até encorajado. Havia muitos rumores sobre más condições de vida e má conduta por parte do pessoal, onde as punições variavam desde isolamento com fome até espancamentos públicos. Quando os meninos davam entrada no prédio pela primeira vez, eram raspados, despidos e mergulhados em uma piscina com produtos químicos agressivos. Eles eram forçados a andar com uma vara submersa nas substâncias químicas para eliminar pragas,
especialmente piolhos na cabeça. E isso era apenas o começo da abordagem dura e do tratamento que recebiam no Preston Castle. Parece que grande parte da má conduta começou no nível mais alto, com o primeiro superintendente. Depois que vários membros da equipe foram demitidos, eles o acusaram abertamente de má conduta. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada, mas isso foi o início para um tratamento mais rigoroso, que foi reivindicado por futuros diretores. O segundo diretor a assumir também tinha a reputação de ser implacável e supostamente tinha métodos de tortura e abuso que gostava de usar. Infelizmente, ele tinha amigos em altos cargos, então pouco podia ser feito para forçá-lo a se demitir. Somente quando a mídia começou a manchar seu nome com histórias, ele também renunciou. No entanto, esse ciclo continuou repetidamente, quase durante toda a história do Castelo Preston, que estava repleto de escândalos e histórias horríveis de má conduta, não apenas por parte dos superintendentes ou oficiais, mas de todos os outros funcionários. Em 1909, o Dr. Randall foi forçado a renunciar devido a uma investigação sobre um caso em que ele trancou um menino no sótão por 90 dias. Com o lugar parecendo acumular mais histórias de abuso e negligência a cada ano, especialmente no dormitório do prédio, que é considerado uma das áreas mais assombradas do edifício. Muitas pessoas relatam um sentimento de inquietação ao entrar no andar dos dormitórios. Figuras são frequentemente descritas observando os visitantes das portas em torno das diferentes partes do edifício. Essas condições terríveis se tornaram tão extremas que em 1923 um jornalista do San Francisco Daily News se infiltrou disfarçado como um jovem infrator para ver por si mesmo que os rumores eram todos verdadeiros. Os oficiais impunham punições terríveis e muitas vezes havia briga entre os meninos. Em um dos piores casos, um motim começou depois que um deles foi esfaqueado durante uma briga. Este repórter estava lá na época e intencionalmente tentou desobedecer algumas ordens. Depois de provocar também uma briga, foi colocado em confinamento solitário por 15 dias. E ele não foi o primeiro a ser enviado para estas celas. Marcas de arranhões nas paredes, cruzes e nomes e muito mais mostram o tormento psicológico que inúmeros meninos, antes dele, tiveram que suportar. Ninguém estava seguro no castelo. Havia uma luta constante entre os oficiais e os internos. Nessa época se dizia que novas tentativas de fugas eram feitas semanalmente. Uma contagem oficial nos primeiros 18 anos de operação revelou que 66 meninos conseguiram fugir ou tentaram e foram pegos. Essas tentativas muitas vezes levaram a lutas sangrentas entre oficiais e os jovens. Em um caso específico, um guarda quase foi morto. Em 20 de abril de 1904, um dos jovens, Edward Hall, atacou um vigia noturno em seu dormitório. Ele tentou, junto com seu cúmplice, fugir através de uma tubulação de água. O ataque foi tão severo que os guardas quase morreram. Embora tenham escapado, foram mais tarde capturados e enviados para a prisão de Folsom para adultos. Foram condenados a 10 anos por agressão com a intenção de cometer assassinato. Meses depois, foram mortos a tiros ao tentarem deixar novamente a propriedade. Tentativas de assassinato contra os guardas também eram frequentes. Há muitos meninos e guardas que se acredita ainda permanecerem na propriedade, pois estão furiosos com este lugar, o que leva muitos visitantes a se sentirem pesados ou desconfortáveis ao longo de todo o edifício de 50 mil metros quadrados. Mesmo quando se tratava de operações, pouco valor era dado a práticas seguras, já que a enfermaria, devido ao grande número de mortes e à imensa energia de sofrimento, era um ponto de grande atividade. Como se tudo isso já não fosse terrível o suficiente, ainda há outro incidente brutalmente notável na história do castelo. A morte de uma empregada doméstica que foi espancada até a morte no porão.
O assassinato nunca foi descoberto, embora os internos apontassem dedos para os funcionários, mas nada foi provado. Só se sabe que depois desse ocorrido, coisas muito estranhas começaram a ocorrer. Há uma série de evidências paranormais documentadas no porão, apontando para uma entidade sombria que habita o local. Vozes incorpóreas, cheiros fantasmagóricos, névoas e uma entidade que gosta de mexer com tecnologia são frequentemente relatados. Se for a doméstica, deve estar tentando até os dias de hoje apontar o culpado por encerrar a sua vida. A indignação da mídia levou ao fechamento parcial do Castelo Preston em 1960, e uma nova instalação foi construída nas proximidades com um foco um pouco diferente. Muitos dos edifícios que compunham o castelo ficaram vazios e em ruínas até 2001. O castelo e sua área imediata de 13 mil acres ao seu redor foram transferidos pelo estado da Califórnia para a Fundação Preston em 7 de novembro de 2014. Ao longo dos anos, ele tornou-se conhecido por suas histórias e atividades paranormais. Este edifício guarda muitos segredos que permanecem com os mortos que um dia viveram aqui. Há muitos relatos de sons estranhos, anomalias, portas batendo, objetos caindo, orbes e rajadas repentinas de vento. A verdade sobre todos os horrores que aconteceram atrás de portas fechadas pode estar perdida em rumores, mas através das investigações, mais mistérios são desvendados. Certa vez, uma equipe paranormal começou suas investigações na área externa do grande prédio, agora em ruínas, exatamente no local onde fica o cemitério, e acreditam que haja muito mais pessoas enterradas lá do que os registros apontam. Muitos dos que se aventuram dentro de suas paredes sentem grande desconforto e o ar pesado assim que passam pela grande porta. A sensação de estar sendo acompanhado e vigiado em todo canto é palpável. O local todo exala medo por todas as frestas. E não podemos esquecer que muitos jovens que aqui também estiveram eram apenas negligenciados por suas famílias, somente abandonados para se tornarem sabe-se Deus o quê. Muitos visitantes que fazem a visitação noturna diz que é possível por inúmeras vezes ver vultos nas janelas, como se estivessem espiando seus visitantes, o que deixa a atmosfera do lugar ainda mais pesado assim que entram. É dito que são inúmeros os espíritos que habitam o local. E enquanto o castelo estiver de pé, é possível que muitos deles nunca abandonem sua residência. Então, caso queira saber se suas histórias são reais, que tal passar uma noite por aqui? Visitas como essa são liberadas, mas na maioria dos casos, todos abandonam o local apenas algumas horas depois. E você, já conhecia a história do Castelo Preston? O que achou? Me deixe saber nos comentários. Como sempre, se gostou do vídeo, não esqueça de nos apoiar com seu like. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novos vídeos. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.